Olá, tudo bem? Estamos aqui juntos mais uma vez. Que a paz de Jesus esteja conosco. Essa exposição foi nos solicitada pelo Centro de Estudos Espíritas Caminho de Luz da cidade de Bertioga, São Paulo. E estamos aqui com muita alegria junto com vocês. Nós hoje iremos concluir o capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse que tem por título Amai os vossos inimigos. Tarefa tranquila, fácil, qualquer um de nós consegue fazer isso com tranquilidade, não é? E nós vamos abordar a parte final do capítulo, os itens 11 a 15, que trata do duelo. É interessante que o duelo, como normalmente o conhecemos ou imaginamos, ele foi oficialmente banido da sociedade já há algum tempo, foi proibido. Mas aí, por que falar desse assunto nos dias de hoje? Interessante que toda vez que a gente vai estudar o Evangelho, quando nos deparamos com esse assunto do duelo, a gente fica pensando, poxa, mas é uma coisa já extinta, não é? É inútil a gente tratar desse assunto na atualidade, até porque era um costume da época de Kardec, século XIX. Será mesmo? Vamos juntos aqui nessa viagem, refletindo sobre o assunto. Espero que tenhamos reflexões saudáveis, agradáveis, úteis, é claro. E será mesmo que o duelo deixou de existir? Mas se existem, onde acontecem os duelos? Como acontecem? Será mesmo que a gente deixou essa insensatez para trás? Vamos ver isso juntos. Primeiro, vamos contar um pouquinho, muito rapidamente, a história, não é? O duelo era uma forma reconhecida pela legislação oficialmente de se resolverem as ofensas, as agressões, etc. Era a forma legal de se lavar a honra. E foi praticado desde o século XI, vejam bem, até quase o final do século XX. Uma curiosidade. Vocês têm ideia qual foi o último país do mundo a abolir o duelo na legislação? Não foi o Brasil, não. Foi o nosso vizinho querido Uruguai, aqui do lado. Né? E apenas em 1980 o duelo foi extinto no Paraguai, o último país do mundo. Apenas 42 anos atrás, ontem. O duelo, meus irmãos, é um resquício da barbárie. Vamos ver o que dizem os dicionários, a definição do dicionário sobre o duelo. Diz assim: combate entre dois adversários em que um deles exigiu do outro a reparação de uma ofensa. É também, o duelo, qualquer enfrentamento de pessoas, de forças, de ideias, etc. Opa! Então não é só aquele duelo que a gente imagina, que vê nos filmes, com as armas, as espadas, etc., em que um vai vencer e o outro vai morrer. Então, qualquer enfrentamento, qualquer tipo de combate, inclusive no campo das ideias, é um duelo? É. Qualquer um. Esse conceito de que qualquer enfrentamento, qualquer discussão é um duelo, começa a mudar o nosso olhar. Se assim é, qualquer tipo de enfrentamento, efetivamente os duelos não acabaram. Estão por aí mais presentes do que nunca e parece que a gente está bem longe de acabar com esse resquício de inferioridade. No conflito das ideias, qualquer tipo de enfrentamento, nas atitudes fanáticas de qualquer natureza, comece a fazer uma relação com
com a vida social de vocês, não é? Em qualquer ambiente, familiar, social, etc. Conflito das ideias, na atitude fanática, sejam ideológicas, religiosas, torcidas de futebol, no trânsito. Ai meu Deus, no trânsito. Tudo isso é duelo. Agora, dizem os espíritos superiores, e não é difícil de concordarmos, que o duelo, de qualquer natureza, repetimos, tem sua motivação, sua origem no orgulho e na vaidade. Eita, olha eles aí de novo, né? Com esse conceito, a gente pergunta novamente: os duelos existem? Existem. E nós continuamos participando de duelos? Amigos, na defesa exacerbada, acalorada, feroz dos nossos pontos de vista, eu gosto muito de uma frase do Frei Leonardo Boff, que ele diz assim: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Olha que interessante, eu vou repetir. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Depende de como você olha, é do seu olhar. E aí você forma o seu ponto de vista, mas o outro também tem o dele. Então, na defesa, por essa forma fanática, etc., e a gente acaba chamando de ponto de honra. Não, para mim isso é ponto de honra. Em verdade, a gente está defendendo o nosso ego. É uma defesa do ego, orgulho e vaidade. Nós queremos, em geral, eu me incluo nisso, a gente quer que a pessoa que pensa diferente de nós, ou ainda que achamos que nos ofendeu, eu digo achamos que nos ofendeu, porque em geral a gente sempre está certo, né? O outro é que está errado. Então, a gente quer que a pessoa com a qual estamos em litígio se curve ao nosso ego. De preferência que seja exposta publicamente ao escárnio, à chacota, que seja ridicularizada. E queremos também consideração pública, na família, nos amigos, nas redes sociais, e vai por aí. A gente está em busca de consideração pública. Queria trazer aqui, nesse contexto do duelo, uma outra reflexão que tem muito a ver com o que está acontecendo hoje no Brasil. Ocorre um movimento muito forte para facilitar e ampliar a aquisição e a posse de armas de fogo. Vamos pensar junto aqui, meus amigos. Armas servem para ferir ou matar. É para isso que serve a arma. Assim, quem quer ter uma arma tem expectativas. Não estou dizendo que deseja sair matando os outros por aí. Não, não é isso. Mas tem uma expectativa, considera a possibilidade de usá-la. Óbvio, senão vai comprar para quê? Agora, imaginemos a quantidade de situações, de circunstâncias, de impulso, de momento, em que a pessoa, tendo uma arma em mãos, poderá desgraçadamente vir a usá-la. Em brigas acaloradas, em discussões, por impulsos, no trânsito, por exemplo. Vou contar um caso pessoal aqui, coisa rápida. Há pouco tempo atrás, aqui na minha cidade, eu me envolvi em um acidente com uma moto. Eu estava de carro e o rapaz de moto. Parei o carro, ele caiu, né? Rolou no chão. Não houve nada mais grave, mas... né? E o rapaz levantou colérico, já com o capacete na mão. Agora tem esse hábito, né, de bater com o capacete. E veio para cima de mim com o capacete. No que ele estava se aproximando, eu disse assim: você está bem? Porque ele caiu, né? Você está bem? Sabe que a minha pergunta fez com que ele parasse.
No que ele parou, não fiz isso pensadamente, foi natural. No que ele parou, eu abri os braços e dei-lhe um abraço, perguntando se ele gostaria de ir ao hospital e que as questões materiais, tanto da moto como do meu carro, era o que menos importavam nessa hora. Importava que ele estivesse bem. O rapaz acalmou e tal, e tudo correu bem. Se tivéssemos discutido, porque efetivamente até hoje eu não sei quem tinha razão, quem estava certo, quem estava errado naquele episódio. Mas se a gente tivesse discutido, como infelizmente acontece muito, no calor da emoção, por impulso, se ele tivesse uma arma, poderia ter ocorrido ali uma desgraça que viria a comprometer nossas existências, a minha e a dele, às vezes por séculos, porque a gente continua vivo, não é? E os nossos problemas, as nossas dissensões, as nossas dificuldades continuam no plano espiritual do mesmo jeitinho que era aqui, com um agravante de não ter a dificuldade de como resolvê-las, porque a gente já está desencarnado. Sem falar que o uso da violência, não é? Imagina as consequências para as pessoas que são próximas, familiares. Assim, fica aqui uma sugestão que cada um de nós pense com muito carinho. E principalmente como cristãos, essa questão de possuir uma arma. A questão dos duelos, voltando, a gente está falando aqui de situações físicas, né? Mas e o pensamento? O duelo pelo pensamento, o duelo mental. A emanação de fluidos, de vibrações ruins. Sabemos que o pensamento é matéria eletromagnética, comprovado pela ciência hoje, não é? E que efetivamente o pensamento sempre chega no endereço para o qual ele foi encaminhado. E essa conexão cria psicosferas, ambientes muito infelizes, vibracionalmente baixos, e abre caminhos para que os obsessores que estão aí sempre de plantão possam nos atingir livremente. Emmanuel diz assim, sobre o duelo: se as lâminas repousam ensarilhadas, não ocorre os mesmos com os dardos envenenados da vida mental. Vou repetir. Se as lâminas repousam ensarilhadas, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. Amigos, vamos agora, a gente vai pensar, né, o texto dos itens 11 a 15, tem uma nota de Kardec também, no item 16. O texto tem as mensagens belíssimas encerrando o capítulo, e claro que a gente não vai trazer, não vai ler aqui para vocês, mas a gente pensou alguns conceitos de cada um dos espíritos superiores que trouxeram essas mensagens, essas instruções, e a gente vai trazer algumas delas. A primeira, no item 11, foi trazida pelo espírito Adolfo, que foi bispo de Argel. E a mensagem é do ano de 1861. Ele diz assim: só é verdadeiramente grande aquele que, notem bem, aquele que, considerando a vida uma viagem, olha isso, a vida corpórea, uma viagem, que o há de conduzir a um determinado ponto. A gente está viajando para chegar no destino, não é? Esse grande pouco caso faz das asperezas da jornada. Como a gente, né? Ai, meu Deus. Só é verdadeiramente grande aquele que considera a vida uma viagem e pouco caso faz das asperezas da jornada. Não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Raros de nós
agimos, nos sentimos como espíritos imortais. Interessante que no meio espírita, para nós, né, esse é um conceito tão elementar de que somos espíritos imortais, que a vida continua, mas se a gente pensasse, agisse com esse prisma, com essa perspectiva, com certeza agiríamos de modo muito diferente em muitas situações. Pense nisso. Lembre-se, você é um espírito imortal. Tudo isso que está por aí vai passar. Adolfo continua. Com um olhar, o homem mais evoluído, com um olhar constantemente dirigido para o termo, ou seja, para o objetivo. O objetivo qual é? A melhoria moral. É para isso que a gente encarnou. Com um olhar constantemente dirigido para o objetivo a alcançar, não lhe importa os espinhos que ameacem produzir arranhaduras. Os espinhos do caminho. Não dá muita importância. Uns e outros, os espinhos, as dificuldades da vida, né? As vicissitudes, uns e outros lhe roçam a epiderme, vai machucando, não é? Mas não oferem, espiritualmente falando, não oferem, nem impedem que prossiga a sua caminhada. Diz ele, expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida e sempre um crime aos olhos de Deus. E ele conclui dizendo assim, quando falamos agora das armas, pensem nisso, ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, atentar contra a vida de um semelhante. A mensagem seguinte, no item 12, foi trazida pelo grande Santo Agostinho, ano 1862. Agostinho diz assim, o duelo é incontestavelmente uma prova de covardia moral, assim como o suicídio. Nós estamos aqui criticando, mas suicídio é uma coisa grave. O suicida não tem coragem, diz Agostinho, de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de suportar as ofensas. É falta de coragem. Não vos disse o Cristo que há mais honra, Jesus falou, mais honra, valor em apresentar a face esquerda aquele que bateu na direita do que se vingar de uma injúria? Não disse ele a Pedro no Jardim das Oliveiras, mete a tua espada na bainha, porque aquele que matar com a espada perecerá pela espada. Assim falando, Jesus não condenou definitivamente o duelo? E essa coragem, oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico, que ruge à primeira ofensa, é coragem isso? Onde está a grandeza d'alma daquele que a menor injúria entende que só com sangue a poderá lavar? O sangue aqui representa com as agressões, né? E Agostinho pergunta, que reparação a tantos insultos pediu Jesus? Ao contrário, em sua última fala, fez uma súplica em favor dos seus algozes para que fossem perdoados. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E Agostinho conclui refletindo, se ele ameaçou com a justiça divina, Jesus, aquele que disser raca, ou seja, aquele que chamar de louco um irmão, quão mais severa não será a pena daquele que chegar à sua presença ao desencarnar
com as mãos sujas do sangue de seu irmão. Ou seja, Jesus condenou qualquer tipo de xingamento, de ofensa. Imagina aquele que comete um crime dessa natureza. O sangue, aqui na fala de Agostinho, representa os males que porventura a gente tenha causado ao próximo. Serão levados em conta na balança da justiça divina. Imagine que a gente leva em nossa bagagem, ao retornarmos à parte espiritual, todos os males causados pelo ódio, vinganças, duelos, que destroem as relações, reputações, etc. Isso tudo vai ser levado em conta. Lembremos disso. Mensagem seguinte: o espírito não se identificou, assina como um espírito protetor, ano 1861. E ele diz assim: o duelo, aqui ele fala daquele duelo tradicional, antigo, de que um morre, né? O duelo para quem vence é um assassínio praticado a sangue frio. É verdade. Porque os duelos, como eram feitos, eles eram planejados, escolhia as armas, o lugar, o dia, a hora. Então aquele que acaba vencendo, entre aspas, né, vencendo o duelo, está praticando um assassinato. E para o que vem a falecer, é um suicídio refletido, ou seja, ele esperou, programou, etc., e ele foi para lá, acabou morrendo, mas foi um suicídio, ele fez com que ele tirasse a própria vida. Diz o espírito: estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho. Preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Porque não basta, olha o que diz o Espírito, não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o homem do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. A mensagem seguinte é de um espírito chamado Francisco Xavier. Olha que interessante. Ano 1861. Como a gente sabe, o nosso Chico encarnou ano 1910. E quando a gente se depara com essa mensagem, lá em um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 14, o Espírito assina Francisco Xavier. A gente pensa assim: nossa, mas então o Chico fez parte da equipe do Espírito Verdade, que trouxe a codificação espírita? Poxa vida! Aí fomos pesquisar, porque chamou a atenção. Então, para deixar claro, o espírito que assina esta mensagem nasceu a 7 de abril de 1506, com o nome de Francisco de Jassú e Xavier, na Espanha. Foi padre e, junto com Inácio de Loyola, fez o voto de caridade e pobreza e fundaram a Companhia de Jesus, que foi pelo mundo para levar o Evangelho. Esse Francisco Xavier morreu em 3 de dezembro de 1552 com apenas 46 anos. Ficou conhecido como o Apóstolo da Índia. E da sua desencarnação lá em 1552 até a mensagem esta em 1861 foram 309 anos. Viu? Muita gente acha que reencarna rapidinho. Olha aí, 309 anos depois ele estava lá no plano espiritual passando mensagem. Não existe uma regra. Qual é o tempo que a gente fica no plano espiritual? Pode ser muito rápido, 40, 50 anos ou 500 anos, não importa. Cada caso é um caso. Então, não é o nosso Chico Xavier. Ele inicia sua mensagem perguntando: que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige
ou não a reclamar de quem me ofendeu? Qual julgamento que se fazia e ainda se faz hoje, se você é ofendido e não reage? Se você não exige uma reparação? Os loucos, diz ele, os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Então, não querer se vingar, não exigir reparação, etc., é sinal de evolução moral, de verdadeira sabedoria. Ele diz: por motivo de uma palavra dita, às vezes impensadamente. Ai, meu Deus, a palavra. Quantas vezes a gente, no impulso, fala uma coisa e tem uma vontade de recolher, mas não tem mais jeito. A palavra dita não tem volta. Uma palavra dita impensadamente, ou até mesmo inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre, ou seja, forte, amargo, e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmo se está procedendo como cristão. É verdade, né? Qualquer desconforto, qualquer situação, qualquer coisa que a gente vai fazer, pensemos, será que eu estou ou estarei agindo como cristão? Isso muda muita coisa. Ah, triste satisfação. Ele fala aqui da satisfação daquele que se vinga ou que vence um duelo. No campo das agressões, das ofensas, verbais, etc. Triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. O fato é que você nunca viu ninguém que se vinga continuar feliz. É contra a lei da natureza. No item 15, último do Evangelho, novamente Santo Agostinho, ano 1861. Aqui Agostinho informa que perante Deus é muito mais culpado aquele que deliberada, pensadamente pratica a vingança e o duelo, do que um que o faz por impulso, no calor da emoção. Faz todo sentido, né? Os dois estão errados, óbvio. Mas aquele que planeja uma vingança, uma reparação e vai trabalhando para isso, né? É muito mais culpado, que faz fria, faz pensadamente. Um agiu brutalmente, enquanto o outro calcula. Tem método, premeditação e polidez. E Agostinho conclui: o duelo remanescente dos tempos de barbárie, em os quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra. Está aqui o ponto de honra de novo. E à medida que o homem for depositando mais fé viva na vida futura, é o que falamos há pouco. O fato é que se guiarmos nossa existência com o olhar da imortalidade da alma, do espírito, da eternidade, a gente age diferente em muitas coisas, como falamos há pouco. Como sabemos, o livro dos Espíritos é o alicerce, é a base da doutrina espírita. O livro dos Espíritos se divide em 4 partes. E de cada uma dessas 4 partes, gerou-se as outras 4 obras básicas. Vocês sabem que o Pentateuco kardeciano, a base da doutrina espírita, é o Livro dos Espíritos, que é o alicerce, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Esses 4 livros são evolução, melhor dizendo, evolução não no sentido de melhora, mas
São desdobramentos de cada uma das partes do Livro dos Espíritos. A terceira parte chama-se Leis Morais. São as leis morais que geraram o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição, na questão 759, Kardec perguntou: que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? As pessoas que dizem, toda hora a gente ouve isso, eu preciso lavar a minha honra. Resposta dos espíritos superiores: orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Quantos de nós já vimos, né? Eu não levo desaforo para casa. Comigo bateu, levou. Grandes heróis, não é? Os hospitais, as prisões, os cemitérios estão cheios desses grandes heróis que não levam desaforo para casa. Resultado: crianças órfãs, famílias desamparadas e um enorme comprometimento com as leis divinas. Amigos, lembremos Jesus quando diz: se te baterem na face esquerda, ofereça a direita. Ou ainda, lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois porque possuirão a terra. Bom, mas como é que a gente fica então? Como é que a gente deve agir diante das provocações, das agressões, das ofensas? Hoje está diário, né, nas redes sociais, por exemplo. Como é que a gente deve agir? Isso estou considerando que não sejamos nós os agressores, porque nós nunca somos. Nós somos só vítimas, né? Afinal, nós somos ótimos. O problema é sempre o outro. Vou contar para vocês uma historinha. Certa vez, alguns querendo testar um missionário, um homem que falava do evangelho, que era um pregador, e então levaram uma pessoa já preparada que do nada começou a provocá-lo publicamente. Começou a xingar o homem, agredi-lo, ofendê-lo. O sujeito que foi contratado para isso fez de tudo, esgotou o seu estoque de grosserias. E aquele missionário ficou observando e não reagiu às agressões. E o sujeito que estava lá falando foi ficando irritado e a certa altura perguntou: você não vai falar nada? Então aquele missionário disse assim: quando alguém lhe quer dar um presente e você não aceita o presente, com quem ele deve ficar? E o outro respondeu: claro que com a pessoa que quis dar o presente. Então, você quis me dar todos esses presentes, mas eu não os aceito. Então eles devem ficar com você. Ah, se a gente conseguisse, né? Enfim, o homem não se ofendeu, não se magoou e continuou lá o seu trabalho. É difícil agir assim? É. Muito. Mas essas reuniões, esses estudos, eu faço isso mais para mim, viu? Serve para a gente ir refletindo, incorporando a mansuetude, a paz em nosso comportamento. E diante das situações difíceis, das discussões, provocações de qualquer natureza, lembra aquele velho ditado: conte até 10. Se precisar, conte outra vez, não é? Uma música. É isso. Conta até 10. Calma. Lembremos também o conselho do nosso querido Chico Xavier. O Chico diz assim: olha, diante de uma ofensa, de uma agressão, a hora que acontece, faz o seguinte: coloca um pouco d'água na boca, não engole. Pense por um instante, com a aguinha lá na boca. Pense por um instante
lembre de Jesus, depois você engole. Com certeza. A sua reação será diferente daquela que seria se tomada por impulso. Verdade, né? É a água da paz. Qualquer. Eu até pensei agora, né? Vai discutir uma situação qualquer, leva um copinho d'água e tal, já fica ali preparado, né? Isso é educação espiritual, educação dos sentimentos. O neto de um velho índio perguntou-lhe: Vovô, o menino perguntou, vovô, como é que a gente faz para viver em paz, para estar feliz? Como é que a gente faz para ser feliz? E o velho índio disse assim: dentro de cada um de nós moram dois lobos. Um é mau, seus dentes são fortes como a raiva, a inveja, o ciúme, tristeza, cobiça, arrogância, a pena de si mesmo, a culpa, o ressentimento, o rancor, a mágoa, a inferioridade, o egoísmo, que é o pai de todos os males, o orgulho, a vaidade, a superioridade e o ego. Esses são os ingredientes que compõem o lobo mau, um dos dois lobos que mora dentro de nós. E o avô continuou: o outro lobo, que também mora dentro de nós, é bom. Seu olhar, seu coração emanam alegria, esperança, serenidade, paz, humildade, empatia, bondade, generosidade, verdade, perdão, compaixão, harmonia e fé. E o menino então ficou pensando, falou assim: mas vovô, qual lobo vence? E o velho índio disse assim: aquele que você alimenta. Né? Qual vence a batalha íntima, da reforma íntima? Aquilo que você der mais vazão. Pensemos nisso. O pior inimigo não mora ao lado, mora dentro de você. Alimente o lobo bom, exercite, pratique o bom duelo, o duelo conosco mesmo, esse é o bom. É para isso que a gente encarnou, o duelo conosco mesmo, contra as nossas imperfeições, contra o egoísmo, o orgulho, a vaidade, pela nossa transformação moral. Façamos conosco mesmo, em nossa intimidade, o duelo do homem velho com o homem novo. E trabalhe para a vitória do homem novo, para que possamos, cada um de nós, lá na velhice, ao completar a encarnação, dizer como o grande apóstolo Paulo: combati o bom combate. Olha que lindo! Já pensou? Você vai concluindo a sua jornada aqui com aquele sentimento, aquele prazer, aquela felicidade de dizer: combati o bom combate. E lembremos, para a gente ir concluindo, que é melhor ser feliz do que ter razão. Obrigado, paz e bem a todos.